Boa noite. Eu sou a Raquel, aqui da Arteira. Eu ensino artesãs a pintarem peças de gesso e MDF com acabamento perfeito, podendo assim aumentar o valor das suas peças, facilitando o uso das técnicas para que a gente fique cada vez mais próximo do que nós consideramos o ideal. Nem sempre a perfeição, acho que a gente não pode usar essa palavra, mas o mais próximo possível para ficar uma peça com acabamento perfeito, com uma coisa que as pessoas olhem e se admirem, se encantem e nos comprem principalmente. Boa noite. Então, hoje o nosso tema é um tema muito complexo, porque é uma coisa que acontece com todas nós artesãs. Todo mundo que trabalha com pintura escuta aquela frase: Raquel, tem uma peça que tá estragadinha, tu podia dar uma arrumadinha pra mim, assim, bem de leve, bem fácil, bem rápido, bem baratinho de preferência. Só que a restauração é uma coisa muito complexa, porque tem esses dois lados da divisão, que é como a gente vê, e como as pessoas, às vezes, não todas, acho que não pode generalizar, pessoas que não têm ideia do trabalho que dá restaurar uma peça e acham que tem que ser uma coisa muito baratinha. Quando nós começamos a restaurar peças, a gente cobrava um valor, digamos, normal, como se a gente fosse pintar uma peça nova. Acontece que a peça que vem quebrada, que vem com rachaduras, que vem suja, vem com verniz grosso, escorrido. Nossa, nós já pegamos cada peça, né, Leti? E aí eu disse, a gente começou a ver que o trabalho era muito maior, muito mais extenso, e ainda as pessoas esperam um resultado ótimo, excelente, que a peça fique nova, sem nenhuma marquinha, nada. Então, a gente começou a cobrar mais caro. E a grande diferença que acontece é que se você pegar uma peça nova de gesso para trabalhar, a peça não vem quebrada e não vem geralmente com buracos e com coisas muito com pedrinha colada, com verniz, com tudo isso. Então a peça nova, a gente simplesmente limpa a peça, dá uma lixadinha, às vezes vem com algum defeitinho, a gente lixa, e com o bolhador a gente refaz às vezes alguma coisa que não está bem marcada. Pode baixar um pouquinho esse, para as pessoas irem vendo aqui o que acontece. Então tá. Então a peça nova a gente faz isso, pinta e pronto. A peça está pronta. E as peças que a gente tem que restaurar? E a expectativa que a pessoa tem? O tempo que a gente leva pintando. Então hoje eu vou mostrar essa parte da pré-pintura, que é a parte de arrumar a peça antes de pintar. Isso que dá trabalho, isso que nós temos que observar antes de começar a pintar. Que vai fazer toda a diferença na entrega final, no acabamento, né? Toda a diferença. A parte da restauração que a gente faz é a parte mais importante, porque a pintura a gente já faz mesmo, a maioria das pessoas já sabe o que vai fazer. Então, assim, a gente sempre fotografa a peça antes de começar e a gente busca referências, tipo de imagens de santos, a gente olha fotos, a gente procura na internet fontes que nos mostrem as cores originais, ou a gente segue a cor original da peça. Isso depende também do cliente. Então, o primeiro passo é olhar para a peça, avaliar os danos e planejar a nossa ação. Então, esse aqui
ele não está muito danificado, ele tem alguns pontos que foi lascado, aqui na roupinha também. A cabeça dele já foi arrancada uma vez. Dá pra ver a rachadura. Dá pra ver a rachadura, mas já foi colado. Então ela tá firme, eu não vou mexer nessa parte. A gente só vai depois preencher esse vinco que ficou aqui onde foi colado e vamos lixar. Então assim, essas peças geralmente elas têm bastante poeira. Então o primeiro passo que nós vamos fazer... E nem toda peça dá pra restaurar, né? Tem umas às vezes que não tem. Depois daquela peça que a nossa aluna restaurou, eu acredito que todas Mas têm. eu me lembrei exatamente disso depois que eu falei. Uma aluna nossa restaurou uma peça que sobrou só a cabeça da Tinha santa. 1 metro. É um santo da igreja enorme, mas gigante. Só sobrou a cabeça. Meu Deus. E ela conseguiu Ela refazer. foi colando, foi preenchendo com gesso mesmo. E ela conseguiu. Ficou 2 semanas, eu acho, colando. Então, assim, sempre nos Na cantinhos, igreja. a gente tem que limpar bem a peça, Eu falei depois, no que eu falei, me lembrei dela. porque a poeira fica impregnada nos cantinhos. Se for uma peça que tem um verniz, por exemplo, mais brilhoso, Isso aí que eu ia falar agora mesmo. Assim, ó, tem peças que são mais foscas e aí a gente não precisa lixar toda a peça com muita energia, porque a tinta fosca, ela tem uma aderência, a gente consegue trabalhar em cima dela. Então, se a peça tiver um verniz grosso, brilhoso, escorrendo, a gente tem que lixar. Então, a gente vai com uma lixinha fina, 220 pode ser, e vai lixando e vai tirando aquele excesso. A gente não consegue tirar tudo, mas a grande parte do excesso a gente consegue retirar. Então, assim, outra coisa que junta na peça é gordura, de manusear, ó, já fica suja a mão da gente. Então, assim, eu primeiro tirei o pó, agora com um paninho seco nós vamos passar uma água rasa em toda ela, só para tirar esse excesso, assim, de gordura, de sujeira, tudo isso a gente retira com um paninho limpo, com água rasa. Procurando sempre entrar nos cantinhos, para sair toda essa sujeirinha que às vezes a peça tá carregando. Eu vou botar aqui o pincel. Talvez vocês achem, essa aula não é das mais divertidas, porque é a parte mais técnica, assim, de como preparar a peça. Mas é um passo mais importante, às vezes, do que a pintura. Então, quando a pessoa chega com a peça, você já explica que o valor não é uma coisa muito baratinha, porque a gente fica muito tempo com aquela peça. Se fosse uma peça nova, já estaria pintando, né? estaria Tem que passando fazer fundo. todo esse trabalho. Não sei se aparece aí, mas o pano vai ficando sujinho, porque vai saindo esses... Boa noite, Cleuzinha. Boa noite. Boa noite, feliz sempre. Boa noite, futura aluna. Adeus, detalhe. sim. Tá, então, feita essa parte, agora a gente vai observar que as partes que a gente precisa colocar a massa corrida, eu uso a massa corrida PVA, que é uma massa bem barata, bem simples. Eu gosto mais de trabalhar com ela do que trabalhar com pasta de modelagem, essas outras coisas. Porque quando a gente seca, ela fica um pouco emborrachada. E aí, quando a gente lixa, ela não fica completamente lisinha. Lá não tá aparecendo. Não Oi. aparece o azulejo. Ah, tá. Aqui, ó. Oi, Michel. Oi, Sandra.
E o Renato? Mas eu sempre vejo depois quem é ali. Cadê o Renato que sumiu, meu aluno? Ui, desculpa, bati. Então, com a ajuda da espátula e do dedo, a gente vai preencher. A gente vai preencher esses buraquinhos. Ó. Não é só uma mão que a gente vai passar, são várias. Porque é melhor a gente passar uma Essa camadinha. bolinha que dá pra passar, acho que foi batida, né? É, aqui tem uma entrada. Deve ter caído. Tudo isso a gente vai colocando a Serei massa. aluna em breve. Por isso que a restauração é um trabalho bem que a gente tem que ficar tempo fazendo, olhando. Com excesso aqui, ó. Viu? Sempre. Feliz sempre. Eu falei de tarde, contei pra ela quanto eu sofro. Agora tem duas me olhando. Estou com saudades das minhas profs queridas. Quem? Criar. Quem é criar? Criarte Ateliê. Vamos. Acho que eu não lembro quem que é. Hã? Acho que eu não lembro quem que é. Sabe que Pelo nome. a nossa memória não é das mais. Oi, Rúbia. Boa noite. Então, assim, Oi, Neiva. essas pecinhas. Aqui Essa eu não ia preencher, que vocês falam. já vou falar. Deixa eu só primeiro vamos nos Aqui atrás tem um buraquinho. nesses Aqui não menores. precisa, né? Não, só Aqui é lixar. só tinta que sai e fica aparecendo no fundo, mas não é pra dentro. Agora eu vou botar aqui no pescoço. Oi, Lili. Não tinha te visto. Renato vivendo a escola novamente. Se tudo der certo, vai conseguir um momento para voltar às aulas na sexta ou sábado. Pensamento positivo aqui. Vem você, Michel. Deixa o Renato trabalhando e vem você. Eu tô trocando de aluno. Daí tu passa depois para ele as técnicas. Tá. Assim, ó. Essa parte aqui, que tem os espelhos colados, nós tentamos tirar e não conseguimos. Então, às vezes, quando a gente vai retirar alguma coisa que está aplicada na peça, a gente pode estragar mais. Isso pode acontecer e geralmente acontece. Então, eu vou tapar esses espelhos com a massa, depois a gente vai lixar e depois, bem no fim, eu vou fazer os vinquinhos com um bolhadorzinho de metal. Porque se eu continuar tirando aqui, eu vou quebrar essa parte do livro. E, aliás... O livro não tem brilho, né? É. Não ficou legal. Mas... Nós vamos fazer É que aqui... tem umas bíblias que tem as páginas brilhosinhas. Brilhosa, assim. é. Só que é isso que quiserem fazer. mas espelhadas. Talvez. Espelhada. É. Foi a única referência que eu me lembrei dessas bíblias que são brilhosas. Já pintaste Dorantinho. É. É verdade, tinha umas bíblias. Que eram- elas Aquelas tinham- bonitonas grandes, né? É, elas são brilhosinhas. Então, eu cobri ali. E agora a gente vai secar. Ali na cabecinha também, né? Quer botar nesse lado? Vou vir aqui do lado. O que mais que O eu... ideal é secar com o secador ou deixar do jeito assim? Pode secar com a secadora. Como eu falei, a massa corrida é muito fácil de trabalhar, porque ela seca rápido
e ela fica fácil de lixar. Então eu só vou secar um pouco aqui. Qual massa você usou? Eu uso massa corrida PVA, essas que a gente compra em lata, em loja de tintas mesmo. Quando o buraco que tem na peça é um pouquinho mais profundo, quando a gente passa a massa e a gente vai secar, ele entra, retrai. Então a gente passa, seca, lixa e depois aplica mais um pouco em cima, até ficar no nível da peça. Dá pra usar o gesso mesmo? Eu prefiro usar a massa corrida. Mas o efeito é o Tem mesmo. pessoas que usam, esse aí eu vou deixar pra depois. Porque essa parte onde eu coloquei mais massa corrida, eu vou ter que deixar secando, porque não vai secar aqui com o secador, eu vou ficar muito tempo. Então eu vou dar prioridade para essas partezinhas aqui, que são menores e mais fáceis para mostrar. Ó, fica bem lisinho, sai todo aquele áspero da massa. o áspero da massa, e a gente pode ir moldando conforme é a peça. Então é só ir aqui onde escapa, às vezes que vai massa além do lugar, só retira depois com a lixa. Vai passando o dedo, vai sentindo. A Loli agora é nossa ajudante oficial das lives. Não pode mais brigar comigo. Vou ter que me comportar. Ai, verdade. Ai, Senhor. Real oficial. Podemos se pegar mais aqui. Assim, ó, como esse buraquinho aqui é mais profundo, onde eu botei a massa, ó, como eu falei, quando a gente lixa, ele entra, parece que entra, não fica 100%. Então, ó, eu passei, lixei, vou tirar daqui. Você estava falando que o restauro ele é muito mais trabalhoso do que pintar uma peça nova, né? Tipo, esse tipo de trabalho não tem numa peça nova, né? Não. Esse preparo, a gente geralmente tira o pó e Já tira começa os a pinguinhos pintar. do gesso e já começa a pintar, né? Olha E o às tempo que vezes- já foi aqui. E às vezes uma peça dessa tem tanto buraquinho que ainda tá de um dia pro outro pra secar, né? A gente não consegue então, preparar no mesmo dia. e tipo, se a cabeça estivesse quebrada, a gente ia ter que colar, deixar colando até o outro dia pra fixar bem. Pra depois passar massa, né? Boa noite. Eu não enxergo, tá isso? Yara. Hã? Nubem. Boa noite. Essa lixa aqui é de espuminha, 220. Não dá para ouvir com secador, por É. favor. Eu sei. Vamos evitar. Então vamos repetir o que a gente tava falando. Fala, pode falar. Então, o que a gente estava falando enquanto a Raquel estava usando o secador é que a gente tá comentando sobre o trabalho. Sobre o trabalho do restauro, a diferença do restauro e da preparação de uma peça nova, né? E realmente, às vezes, a gente vai preparar uma peça para o restauro, a gente não consegue trabalhar ela no mesmo dia, justamente por causa dessa parte De arrumar de a massa peça. e de cola, porque às vezes a gente tem que respeitar o tempo da cola ou o tempo da massa, que nem ela falou, nessas partes mais fundas, e acaba que não consegue começar de fato o trabalho no mesmo dia. Não consegue jamais terminar uma peça num dia
de trabalho só. Porque a gente tem que ir ajustando, tem que ir adaptando. Tu falou em colar a cabeça ali, alguém tá perguntando que É, cola qual que cola? ele usa. Deve ser pra isso. Eu gosto de usar cola branca. Acho que se está quebrado reto, fica bem mais fácil. Se ela só decepa a parte, acho que põe cola branca nos dois lugares, fixa, segura um pouco e deixa ali parado. Depois a gente passa massa em toda a volta e lixa também. Daí ela fica bem boa. Até uma outra coisa que a gente faz às vezes, quando está difícil, assim, muito difícil de colar essa parte, a gente pega um papel bem fininho, pode ser um guardanapo, e cola em cima, para unir as duas partes e não ter perigo de soltar. Então a gente põe aquela tirinha de papel bem fininho, de guardanapo, e cola bem e deixa secar. Tipo, só uma das 3 folhinhas? É, só uma, bem fininha, só pra ligar as duas partes, depois da colagem. Então, aqui onde vaza um pouquinho. Thaís Ribeiro. Boa noite, Boa meninas. noite. Oi, Thaís. Thaisinha. Onde escapa pra fora do desejado, a gente retira com o bolhador de metal. Ou com alguma coisa, um ferrinho. Às vezes fica difícil de encontrar esses bolhadores. Esses que eu tenho são bem antigos, inclusive. Então, vamos tirando todo esse excesso aqui. Pode botar o teu pitaco. Não, eu ia tirar aqui pra te enxergar. Elas ficam assim, ó. A Leti já tá cutucando ali também. São só sujeirinhas que ficam, não tem problema. Não ultrapassando e não fazendo volume, não tem problema ficar esbranquiçadinho Fazendo assim. cocô dele aqui, ó. Aí. Na verdade, todo esse excesso fora da rachadura a gente pode ir tirando com a lixa. Não precisa ficar ali. Boa noite, Silvana. Oi, Sil. Aqui tu passou assim, ó. Passou, né? Passei. Pincelão. Vou tirar bem o excesso com o pincel pra mim conseguir ver se ele ficou bem lisinho. Ó, aqui ainda não tá bem parelho. Então eu vou acrescentar mais um pouquinho de massa. O material... Acho que dá pra acrescentar, né? O material é pouco, assim, não é um material caro que a gente vai gastar. Realmente, o que aumenta o valor da restauração é o trabalho. Botar mais embaixo. Hã? Botar mais um pouco embaixo. Deixa eu levantar aqui pra você. Ó, aqui com o bolhador eu só vou retirar aqui o excesso, pra não pegar aqui na manga de baixo. Agora vamos deixar, vou secar aqui com o secador. Oi, Beatriz, obrigada. Amiga da tia da... A minha tia que anda ausente das lives. Só cuidando da neta. Em cima. Só cuidando da neta agora. Que é a cara da minha mãe, inclusive. Se você usa verniz. Depois do acabamento, eu uso sempre, em qualquer caso, eu sempre uso tinta PVA, tanto no gesso como no MDF. O que muda depois é o acabamento. E usa verniz?
Depende. Se for uma peça que vai ser envelhecida, eu não uso verniz porque o betume já impermeabiliza a peça. Mas se a pessoa quer a peça mais natural, não quer envelhecida, aí eu uso o verniz. Eu prefiro sempre os vernizes foscos, eu acho mais bonito, mas também vai muito do gosto do cliente. O que faz fica diferente. Esse pozinho começa a dar uma alergiazinha, uma coceira no nariz. Então, assim... Só mostrar pra menina qual que é o verniz que tu usa. Pode mostrar. Ó, quando eu vou deixar a peça natural, nós temos duas opções de verniz. Pro meu gosto, claro. Eu gosto do verniz acrílico fosco, esse de pincel. Ele tem também a versão semi-brilho e brilhante, né? Então vai do gosto do cliente. E eu uso também o verniz spray da Acrylex, o fosco mate. Outra hora eu vou mostrar como a gente aplica. O verniz spray é ótimo, é rápido, tá com um preço um pouquinho mais alto ultimamente, então a gente tem substituído por esse, que o efeito é o mesmo, só que esse é mais rápido e mais prático, só que daí fica a critério da pessoa. A colega que perguntou ali, entendeu? Esse aqui também tem o semi-brilho e o brilhante. Também. Sim. Bem de leve, sempre a mão leve, sempre é melhor, como eu digo, é melhor colocar menos tinta e depois ir colocando, e com a lixa a mesma coisa, sempre de leve, para ir sentindo o quanto vai sair, porque se a gente pega e já dá uma lixada mais brusca, pode ser muito forte e acabar tirando o que a gente não deseja. Então, quando me perguntam se eu restauro peças, eu restauro, mas eu não vou cobrar o mesmo valor que eu cobro se eu estivesse fazendo uma peça nova, eu cobro mais. Mas fica linda, acho que não tem reclamações, né? Fica como nova, né? Fica novinha. E além do mais, aqui eu só vou dar uma lixadinha. Além do mais, as pessoas têm peças que são relíquias de família. Nós restauramos uma, né? Tipo essa? Só que era de madeira, né? Aquela não tem foto, né? Tem Aquela no- grandona. Não. Aquela era de gesso. Aquela era essa. Mas ela tá falando uma de madeira. Uma de madeira que quando... Veio da Itália. veio da Itália, com o primeiro da família que veio pro Brasil. E nós restauramos. Aquela demorou, né? Porque às vezes nem é o valor monetário da peça, Não, né? aquele Então, era por exemplo, sentimento. uma peça dessa ganhou de um familiar, ou era de um familiar, né? E as pessoas não querem trocar de peça. Porque Exato. mesmo que a gente diga que a gente tem a peça igual, né? A gente faz uma nova, não. Não, eu quero aquela lá. Porque é uma recordação, então é um valor sentimental que a pessoa... Aquela bem grandona que a gente fez aquela vez, tinha 1 metro e pouco. Essa aí. Essa era desde que o pai da pessoa tinha nascido e foi feita Uma promessa. uma promessa. Mas como é que ela ia se desfazer? Não. Era assim que eu me lembrava. Sim. Tão linda aquela peça. Essa de madeira era pequena, tipo essa. Assim. Porque não, é o tipo de peça que não tem preço, né? Não. Não tem preço. Coisas, recordações, não tem preço. Tem valor. Por isso que eu digo o quão valioso fica o restauro da peça, né? Então, a pessoa que quer mesmo guardar uma peça de família, ter uma recordação por muito tempo, então o ideal mesmo é restaurar, a gente faz com todo amor e carinho, e a gente não se importa de trabalhar bastante, e a gente fica muitos dias em cima daquela peça para chegar no resultado. Então, Só olhando... a pessoa tem que entender, né, mesmo, que o trabalho é... E a gente não bem pode leve. prometer a peça para 10 dias, porque é uma coisa que a gente vai fazendo aos poucos. Então, assim, ó, se você olhar aqui, fica aparecendo, aqui onde eu preenchi com a massa,
aparece a rachadura, mas se eu passar a mão, eu não sinto mais o buraco. Então, quando a gente não sente mais o buraco, a coisa, é porque a peça já está bom. Aqui ainda tem um afundado, então eu vou passar mais um pouquinho, mais uma secadinha. A massa seca bem rapidinho, então é só passa, dá uma secadinha e já lixa. O buraco fica aparecendo, mas ó, ele tá bem lisinho. Tem aquela lixa que tu disse aqui. Ó, eu preparo também umas assim, pra conseguir chegar bem aqui nos cantinhos. Pra fazer bem aquela voltinha. Aí vale tudo, né? Lixa de unha, lixa dobradinha. Vale o que você achar que entra no lugarzinho, pode usar. Porque às vezes aquela lixa mais grossa a gente não consegue chegar nos cantinhos. Então pode usar. Então eu acho que essa parte de passar e lixar já está bom. Eu não vou conseguir fazer isso aqui com vocês, porque aqui é bem grosso, é bem profundo. Então essa partezinha aqui eu vou deixar, amanhã eu vou lixar com calma e vou repassar e vou deixar esse livro aqui bem ajeitadinho. Então as etapas principais são essas. E agora, antes da pintura ainda, a gente usa o primer. O primer eu vou usar porque essa peça aqui ela não é brilhosa, não tem verniz, nós já passamos água rasa, já limpamos, ela não tem gordura, não tem nada. O primer é um produto que a gente usa antes de pintar latas, vidros, ele dá mais aderência na tinta depois para não descascar. Então, a gente vai passar uma mão do primer. Sempre precisa passar o primer? Hidrata lá pra nós. Tem um aqui, dá pra ser? Quando vai restaurar a peça? É, tipo aí. Sim. A gente sempre passa, né? Para evitar que descasque ou que tenha algum outro problema. O primer cria uma película, é como se fosse um fundo, só que ele é especial para superfícies mais lisas, que às vezes quando a gente vai passar a tinta, ele não segura a tinta, o primer faz com que ele prepara para essa aderência. Prepara para essa aderência, para não descascar. Então, depois de bem limpa, Tu vai dar uma de mão ou duas de mão, Raquel? Geralmente eu olho. Se eu achar que ficou com uma boa cobertura, acho que pode passar só uma. Mas se a peça for mais brilhosa, assim, que eu veja que não ficou uma camada muito com boa cobertura, eu passo duas mãos, não tem problema também. Essa peça aqui é de uma amiga minha, que não sei se está aí vendo. Não. Mas ela tá de olho, porque já faz um tempo que tá aqui, que eu tinha que fazer. E como a gente tem muitas outras coisas que a gente tá fazendo, e a gente se mudou de loja, e agora já veio a Páscoa, então eu tava deixando a peça. Ficou devendo. Fiquei devendo, mas agora eu vou me comportar muito bem e vou terminar essa peça, de preferência ainda essa semana, né, gente? Daí só falta aquela outra dela. Eu vi quinta de novo. Ó, coloca bem nos cantinhos pra pegar bem. Ela vai dar uma base bem boa pra nossa peça. Nem vai precisar outra camada. Uma mão já é suficiente. Caso a gente passe
e ainda depois do primer observar que ficou algum lugar que precisaria um pouquinho mais de massa, ainda dá para passar. Daí é só passa mais um pouquinho naquele lugarzinho, dá uma lixadinha e depois aplica de novo o primer mais um pouquinho em cima. Mesmo aqui onde tem esse douradinho. Mesmo onde tem o douradinho. Esse douradinho aqui tá bem desgastado. Ele foi dourado um dia. Ele foi dourado uma vez, agora ele está parecendo mais um latão. Santo Antônio, né? Santo Antônio. É Santo Antônio do Partenon. Eu nunca tinha visto, até procurei na internet hoje. Diz que é um santo bem... Ele aparece as igrejas de Santo Antônio, mas Santo Antônio do Partenon eu nunca tinha visto. Tem Eu não outros tipos conhecia. de Santo Antônio? Eu só tenho algumas que diz só a igreja de Santo Antônio, mas Santo Antônio do Partenon eu nunca tinha visto. É esse aí que arrancam o braço dele pra casar? Deixem a Loli longe desse santo. Não, não quero, mas é só porque eu me lembrei que tem um que faz isso, né? Só assim No amanhã. casamento aí. Amanhã nosso santo... Não, mas não tem um que Amanhã faz nós- isso. É, esse é o Que é o que casamento. faz as casamento promessas, eterno. né? Guardam ele na geladeira de cabeça para baixo, né? Coitado do santo, ainda leva a culpa. Ah, Faz as promessas e ele que paga. se amanhã o nosso santo aparecer Não vai ser culpa minha, não. na geladeira, Sem braço. sem braço, Márcia. Só. Vou dar uma secadinha aqui só pra mim conseguir segurar. Bom, segura aqui embaixo. Quer um paninho? Eu gosto de ir secando porque eu gosto de pegar na peça. Se você quer ocupar o seu tempo, nada melhor do que uma restauraçãozinha. Real. Hoje nós estamos testando uma nova posição aqui dos celulares para ver se a imagem fica melhor para vocês. Depois coloquem aí nos comentários se vocês estão conseguindo ver direitinho. Na verdade, a gente mudou o Insta. Que o Insta ficava mais pra baixo. É, né? Passa bem todos os buraquinhos. Depois eu vou mostrar essa peça pronta para vocês. Tirar uma foto. Tiramos. Ai, tô falando. Sempre é bacana também, né? Pra fazer o antes e o depois. É, sempre é importante. Às vezes a pessoa não... Até para a pessoa conferir se ficou semelhante, né? A pintura original, as cores. Até pra apresentar pra uma pessoa que não entende bem o que é fazer o restauro de uma peça. Até para mostrar para os clientes que vêm até você como que fica uma peça que você fez aquela Exato. restauração. Fazer um Não, porque portfólio. restauração tu chega, tu sempre vai querer ver o que fizeram É, antes, porque, né? Que ah, dá um Como medo. tem o seu trabalho, né? Como é que é o teu trabalho? Quando a gente vai virando, a gente vai vendo, ó, onde não pegou. Dá uma batidinha. As costinhas dele também. Embaixo do braço também. Depois que eu secar bem, eu viro a cabeça de cabeça para baixo, que daí a gente enxerga todos os detalhes. É que eu tô evitando de ficar secando por causa do barulho do secador. Mas as peças de gesso, As costinhas do menininho ali.
E dá pra passar o primer, secar e pintar no mesmo dia? Dá, pode secar com o secador e já pintar. Bem nos buraquinhos. Essa parte é uma parte mais chatinha, assim, de mostrar, mas eu achei que era importante a gente falar sobre isso para facilitar o trabalho de vocês quando vocês forem fazer. Ó. Vou conseguir pegar aqui, que daí a gente dá uma viradinha para pintar essas partes mais aqui de baixo. Pode molhar um pouquinho o primer. Tá bem pastoso, né? Tá bem pastoso. Às vezes deve estar aberto há mais tempo, porque às vezes a gente abre um, não vê que tá aberto e abre outro. E daí a gente vai usando e um vai ficando para trás. Mas ele pode ser usado naturalmente, só dar uma molhadinha. Só diluir. Hã? Então agora a nossa peça já está com o primer. O próximo passo então é só pintar. Se não fosse essa parte aqui que eu vou ter que arrumar amanhã, eu já poderia começar a pintura. Mas como eu vou amanhã ainda arrumar ali, então essa é a primeira parte da restauração. Então vamos recapitular. Observa a peça, fotografa, planeja o que você vai fazer. Se tiver que colar algum pedaço que está quebrado, cola branca, cola, deixa secando. Depois a gente coloca a massa corrida nos buraquinhos, nas lascas, onde for necessário. Lixa com a lixa fininha e depois passa o primer. Esqueci da água rasa. Depois que a gente lixa, a gente pode dar uma passadinha de um paninho limpo com água rasa, só para tirar algum resíduo de gordura ou até de manusear a peça, às vezes fica ali grudado na peça. Gostaram? Alguma dúvida? As pessoas não têm muita paciência para o teórico. Claro que a gente gosta mais de fazer técnicas e de ver a peça pronta, mas hoje eu fiz questão de fazer isso aqui com vocês, porque se você trabalha com pintura ou vai trabalhar, pode apostar que vão aparecer pessoas pedindo para você fazer esse tipo de trabalho. E aí você vai lembrar desse dia. Eu quero mostrar para vocês, então essa peça eu vou deixar para amanhã fazer o resto. Então vamos mostrar os nossos trabalhinhos Desta semana? Eu mostrei... Posso tirar daqui? Pode. Eu mostrei na última... Eu mostrei na última live algumas peças que tinham chegado aqui na loja. Então, algumas a gente já pintou e algumas já acabaram. Inclusive, nós já vamos ter reposição de outras peças. Olhem que amorzinho o coelho. Esse aqui é uma bandeja onde a gente vai depois colocar os ovinhos pintados. Pode colocar os doces para servir. Fica bem bacana. Essa coelhinha aqui também. Essa peça eu tenho aqui disponível, cru, para você pintar.
ela é uma coelhinha linda, com as perninhas, depois a gente monta com a casinha, toda sombreada e com os detalhes que eu ensino nas lives, ó. Tem xadrez, tem a pátina, tem a sombra, aqui tem o stencil, as florzinhas aqui do sapatinho que são feitas com pincel, filete. Tudo isso nós já mostramos em lives, tem luz, tem sombra, cílios, os olhos. Então, se você quiser testar os conhecimentos, é bom pintar coelhinhos. Esse aqui que ficou lindo, o caixote. Essa técnica aqui eu já ensinei também, tem nas lives. Essa aqui a gente fez esse caixote rústico, ainda falta aqui uma corda. Nós vamos fazer essa aqui, a cesta da família, onde vai cheio de doces. Essa peça também já acabou, mas nós vamos receber mais amanhã. O anti-primer tá muito caro. Tá uma fortuna mesmo. O quê? O primer tá tão caro quanto o verniz. É verdade. Ó, esse aqui é um caixotezinho também, que a gente aproveitou, usou a mesma técnica e fizemos os stencils. Aqui nós vamos depois colocar umas cenouras de tecido recheadas de carapinhas. Então essas são as peças que a gente vai produzindo. Nós vamos mostrando aqui para vocês, porque esses dias uma aluna minha disse que ela ouviu a live e que a gente sempre estimula as pessoas. Mais do que com palavras, a gente tem que estimular as pessoas com atitudes. Então eu sempre falo muito que a gente tem que produzir, que a gente tem que pintar bastante, que a gente tem que ter as peças prontas. Então aqui eu estou mostrando o nosso trabalho, que nós produzimos, a gente pinta o dia inteiro e quem pinta bastante, quem pinta o dia inteiro consegue produzir. Mesmo que a gente não consiga fazer todas as peças que a gente sonha. Hoje eu estava falando para minha aluna da tarde que eu não vou poder me aposentar porque tudo que eu quero fazer, eu vou trabalhar, não vai dar tempo suficiente. Então a pintura é muito ampla, a gente pode trabalhar com isso até o fim da vida, porque é uma coisa muito prazerosa, muito bacana. Então se você está começando, não desanime, persista. Às vezes tem alguns detalhes que são chatinhos pra gente aprender, como sombra, listrado, xadrez. Às vezes as pessoas ficam chateadas que não conseguem fazer logo quando começam. Tenham paciência que tudo a gente aprende. É só seguir a técnica. Não é um dom divino que as pessoas recebem quando nascem. Todas nós podemos aprender e desenvolver os nossos talentos, certo? Então, por hoje era isso. Falamos sobre a restauração e como fazer essa parte anterior à pintura. Porque só mostrar a parte da pintura não adianta. Quando a gente vai restaurar uma peça, nós precisamos fazer isso antes. Então, faz parte da restauração, é restaurar, né? Então eu mostrei aqui os produtos que a gente usa, tudo que a gente faz, para você também conseguir restaurar qualquer peça que chegue até você. E depois as pessoas vão dizendo, vai lá que a Raquel faz. E faz, fica bonito. E assim vai ser com todas vocês. Nada como um boca a boca para divulgar o nosso trabalho. E um trabalho bem feito sempre tem retorno de outros clientes. Então, por hoje era isso. Boa noite. Só avisando que temporariamente nós vamos ficar sem fazer as lives da manhã, porque tá muito corrido, muito apertado. Então, nós optamos por ter esse tempo para preparar as aulas da noite. Então, depois, em algum momento, a gente vai voltar. Não sei, de repente, mês que vem ou antes até, mas por enquanto nós vamos manter só as 2 lives da noite, certo? Então fiquem atentas, nós vamos colocando no story
e terça-feira é o gesso e quinta-feira é o MDF. Nós já estamos pensando na próxima aula e agora a gente vai ter um pouquinho mais de tempo para se organizar, certo? Então, muito obrigada pela presença de todas, boa noite e até quinta-feira às 20 horas. Às vezes eu esqueço até que dia é. Certo? Certo, boa noite. Tchau, tchau. Até quinta. As minhas duas ajudantes. Qualquer coisa é só comentar aí que depois eu leio todos os comentários. Finaliza.